Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de história antiga. A gente tinha parado no Império Persa, né? Com a morte ali de Cambises, o herdeiro de Ciro o Grande. Então vamos continuar agora falando do sucessor de Cambises, que vai ser o Dario. Eu cheguei a colocar no áudio do último vídeo, que eu falei que Dario era filho de Cambises. Isso não é verdade, eu corrigi ali no slide, né? Espero que não tenha atrapalhado ninguém. Mas o Cambises, antes de sair para o Egito, né, a gente sabe que ele morre durante ali as conquistas do Egito. Ele houve ali, a gente não sabe direito o que aconteceu, mas ele matou o irmão dele, Bárdia, que também era filho de Ciro. Mas, talvez de outra mãe, não sei. Eu sei que eles tinham haréns na Pérsia, né? Então, pode ser que era um meio-irmão, né? Mas esse Bárdia foi morto pelo Cambises, mas isso não foi de conhecimento geral. Então, enquanto Cambises está lutando no Egito, tem uma certa insatisfação ali no Império Persa, e um cara chamado Gálmata, ele se apresenta como sendo o, o irmão de Cambises, né? E então falando, né, ó, eu sou irmão do Cambises, eu também sou filho de Ciro, então como vocês não estão gostando aí do meu irmão, né? Fica comigo, a gente tira ele e eu sou, né, também sou um herdeiro, né? Então eu posso ser também imperador da Pérsia. Esse cara é chamado de o pretendente magiano, né? Em inglês é Magian, né? Mas é o mago, pretende mago, porque o mago era o sacerdote lá, se eu não me engano, dos Medos, né? Mas da Pérsia, né? Em geral, que é de onde veio os reis magos, né? Então seria esses sacerdotes, né? O nome é mago mesmo. Se eles faziam magia, devia fazer uns rituais muito loucos, né? Mas a gente vai ver um pouquinho sobre eles. Então o Cambises então não tinha herdeiros. Ele teve um irmão, né, que ele mesmo matou, e agora esse cara querendo dizer que é o irmão dele. Mas esse falso pretendente já tinha gente disputando a legitimidade dele, e quando o Cambises morreu, meio que misteriosamente, o pessoal achou muito estranho. Então, um nobre chamado Dario, se eu não me engano a pronúncia é Dario e não Dário, mas eu não sou muito bom das pronúncias, né? Eu vou colocar no slide a linha, os ascendentes dele, então ele vai estar, o último ali à direita é o Dario. Então ele diz que o pai, avô, bisavô, trisavô dele seria o Teispes, que era o primeiro rei de Ansã, né, que era o avô de Ciro Grande, né, e o bisavô de Cambises. Então ele também seria da família que criou a dinastia, né? Então seria um herdeiro legítimo do trono. Então ele se junta com uns caras que depois vão aparecer, mas não são tão importantes assim, e ele consegue vencer o pretendente magiano. Mas, né, muita gente aproveitou esse momento de fraqueza para se rebelar contra o império, né? Todo o império é feito de vários povos ali, né? Então a galera falou, para tá numa disputa, eu vou fazer aqui minha independência, né? Então os dois primeiros anos de Dario são ele tentando combater essas revoltas, né? E estabilizar o império. Então o autor diz o seguinte: Dario talvez não tivesse o gênio militar de Ciro, mas conseguiu expandir o império escolhendo bons generais e sabendo dispor suas pequenas forças onde era mais necessário. Além disso, vemos com a morte de Cambises o quão fácil era a desintegração do império por lutas internas. O gênio, o gênio de Dario está sobretudo no acabamento da organização imperial que seus antecessores deixaram. Então ele fala pequenas forças, né? Talvez porque a Pérsia em si tivesse poucas forças, né? E cada província tinha a sua força, né? Então quando os caras se rebelaram, cada província desmantelou o exército, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho da organização do império, né? O Império Persa, além de ser o maior império até então, pode ser considerado a primeira tentativa de reunir várias raças e nacionalidades sob um único governo que assegurava a todos os direitos e privilégios, assim como os encargos e responsabilidades de membros do Estado. Isso entre as elites, né? Não duvido que o povo assim tivesse direitos, mas quer dizer, ele tinha ali várias nações e todas elas acabavam participando, né, de alguma forma. Então, o imperador apontava seu sucessor entre seus filhos, sendo o costume fazê-lo sempre antes de sair em campanha, né? Então, toda vez que ele vai para uma invasão,
ele pode morrer, né, então ele sempre tem que declarar o herdeiro. Porque eu acho que eles tinham várias mulheres, eu não tenho certeza. Ele não fala isso explicitamente, mas eu estava vendo numa um site que fizeram, que é uma reconstrução de Persépolis, né, que foi uma das capitais, uma das cidades mais importantes ali dos persas, né. E entre as estruturas que eles pegam as ruínas, né, e vão tentando reconstruir, né, para mostrar como que era. E aqui tem a ala oriental e ocidental, não, a ala oriental e a ala central do harém. Então eles provavelmente tinham várias mulheres, né. E também acho que era para se casar com vários povos, né, e ter várias alianças, né. Então e aí por isso você tinha que escolher um herdeiro, né, para saber qual que era, porque às vezes tem uma mulher com quem você casou antes, mas a primeira que te deu um filho, foi a mulher que você casou depois, então rola umas dificuldades ali. Então a sanção religiosa, né, era muito importante para garantir o princípio da continuidade. Então a gente tem a seguinte inscrição de Dario, chamada inscrição de Berristum. Berristum. Pela graça de Ahura Mazda, eu sou rei. Ahura Mazda me deu o reino. Ahura Mazda quer dizer o Senhor Sábio. A gente vai ver depois no vídeo sobre o zoroastrismo. Esse era o deus da religião zoroastra. E Xerxes e Ataxerxes, né, que são os imperadores posteriores, fazem o mesmo. Conforme o império se expande e incorpora impérios antigos com outras religiões, os reis persas buscam a sanção das outras divindades para sua soberania. Ciro é chamado ao trono por Marduk, que é o rei dos babilônios, né? E Cambises e Dario tomam no Egito nomes alegando a relação com o deus egípcio Re. Re é Ra. Eu já tinha ouvido falar de Ra, mas não sabia que se chamava Re também, que é o deus egípcio, né? A monarquia era absoluta, a vontade do rei expressa em palavra era lei. O que era essa palavra, contudo, geralmente era determinado em consulta com os nobres persas e oficiais, sendo este o costume e levando em conta os usos no país em questão. Então o rei era absoluto, mas não era muito também, né? Então os juízes reais, nas palavras de Heródoto, ou portadores da lei, eu achei interessante porque portadores da lei é databara, né? Então, e bear em inglês é portar, né? E bara também é portador, né? Então eu achei interessante porque a língua os persas são indo-europeus, né? Então tem algumas similaridades. Mas os juízes reais, né, da Tabara, aconselhavam o rei em matéria de lei ou costume. A frase "o rei da Pérsia pode fazer o que ele deseja", contudo, a frase é verdadeira, né? Mas contudo na prática ele geralmente tinha que seguir a lei e o costume. É que essa é uma frase, parece que é uma citação de Daniel. Tem algum momento em que isso aparece no livro de Daniel. Então essa frase ela é verdadeira, mas na prática não. Às vezes ele tem que seguir algumas coisas ali. Em certos aspectos, ele era praticamente limitado pelos privilégios da nobreza persa e, sobretudo, das famílias dos 6 homens que ajudaram Dario a derrubar Gálmata. O rei só poderia se casar com mulheres dessas 6 famílias e eles tinham o direito de acesso ao rei sem ser anunciado. Eles possuíam vários vastos territórios e só se submetiam de sua vontade, sendo tão poderosos sobre seus domínios como o próprio rei. Então, quando tem essa disputa, né, com o Gálmata, que é o pretendente falso, esses 6 homens, que deveriam ser nobres, poderosos ali, ajudaram Dario a vencer. Então, eles acabaram tendo privilégios, né, e se tornaram tão poderosos como ele diz aqui, né, eles só obedecem o rei quando eles querem e tal, e o rei precisa se casar com mulheres da família deles, e esse direito de acesso ao rei sem ser anunciado, se eu entendo alguma coisa, é que geralmente você tem que se anunciar para o rei, né? Você tem que pedir a audiência, né? E o rei aceita, aí você é anunciado e entra, né? Aí eles chegavam lá e falavam, ô, mano, e aí, como é que é isso aí? Entendeu? Então eles não tinham um certo poder, né? Eles não tinham, o rei não tinha essa autoridade sobre eles, né? Por mais que eles tentassem desenvolver as cidades da Pérsia, ou Fars, como Passárgada ou Persépolis, né? Isso falando dos reis. Não seria possível criar no Vale do Pulvar, de onde os persas vieram, o centro administrativo de um império. A corte persa estava sempre em mudança, acompanhando as estações e os rituais religiosos. Então eles tinham capitais,
mas não tinha uma capital. Meio que eles ficavam vagando ali, né, e talvez porque o Irã é um planalto, então tem muitas montanhas, é muito fechado, e também eles iam acompanhando os rituais religiosos através do ano, né. Então Dario construiu um sistema de estradas que facilitou o comércio e a informação para o rei. Havia uma grande sequência de estações onde os mensageiros encontravam cavalos descansados, de maneira que um trajeto que demoraria 3 meses, como de Sardes a Susa, ele diz que Susa era a capital, mas é complicado também. Talvez é que foi mudando bastante, né, mas, então o trajeto de Sardes a Susa podia ser percorrido em menos de uma semana por um mensageiro do rei. Então um trajeto que demoraria 3 meses podia ser realizado em uma semana para o rei saber a notícia, né. Sardes é bem lá na Turquia, é onde os gregos estão sempre negociando com os persas, né, levam as embaixadas, e Susa é ali na Pérsia mesmo, no Irã, então é um extremo ao outro do império. Então, nessa época, começam a ter um tipo de divisão que é muito famosa do Império Persa, que são as satrapias. Se eu não me engano é assim, satrapias, e o governador delas é o sátrapa. Então, as satrapias voltam ao voltam ao tempo de Ciro e Cambises. E mesmo entre os assírios, medos e babilônios existe algo parecido. Dario completou a organização, modificando o limite de algumas delas e as funções dos sátrapas. Os sátrapas eram apontados por tempo indefinido, governando por muito tempo e às vezes por mais de um reino. E com o tempo, o seu tamanho foi diminuindo com relação às primeiras, que eram muito grandes. Isso é para comparar, né, registros de um imperador com outro, né, porque vai mudando, né, o tamanho das sátrapas. Não era incomum, não era incomum os sátrapas serem, na prática, hereditários. No caso da Cilícia, que é uma região ali da Turquia, meio que o litoral centro-sul da Turquia, se eu não me engano. O rei local se aliou à Pérsia e seus descendentes foram sátrapas de geração após geração. Então, o imperador da Pérsia podia escolher quem era o sátrapa, né? Mas na prática ele acabava escolhendo o filho do cara e isso deu certo. Mas ele podia mudar, né? Era ele que escolhia. Os sátrapas eram responsáveis pelo exército e pelas finanças, o que criou uma tendência à independência. O rei enviava pessoas de sua confiança para ver como os sátrapas estavam gerindo a província. Então, quer dizer, o cara controla o dinheiro e controla o exército, o bicho tá de boa para você se rebelar, né? É o que você precisa. Tem o dinheiro, manda o exército, tem o dinheiro para pagar o exército, fechou. Em geral, a Pérsia não deveu sua arte ao desenvolvimento nativo, mas tomou emprestado e adaptou habilidosamente aos seus propósitos particulares as artes de outros povos. Então isso é mais por causa da arquitetura, porque eles eram nômades, os persas, né? As tribos ali da Pérsis. E então eles vão trazendo construtores de vários locais, seja da Babilônia, né, que é o Iraque, da Turquia, da Grécia, do Egito. Então, nas cidades ali da Persépolis e Pasárgada, que seriam as capitais, entre aspas, tem a arquitetura de vários lugares misturados, assim, porque eles não eram tanto construtores, né, sendo nômades, mas eles traziam os construtores de outros lugares. Então isso que eles mais adaptaram de outros lugares. Então eles fizeram uso do aramaico para se comunicar com o pessoal do oeste, né. O aramaico, ele é a língua de uma região chamada Aram, na Turquia, né, aramaico. E então ela já era meio famosa. Aí teve os impérios dos caldeus que usou essa língua, tem uma história, né, mas eles continuaram. E talvez esse seja a continuidade, né, dessa língua desde aquela época, é o motivo talvez pelo qual, muito dos textos da Bíblia também são escritos em aramaico, né. O aramaico era a língua da região de Arã, na Síria, que tornou-se proeminente com o Império Neo-Assírio e Babilônio, isso. Então agora a gente veria a religião, que é o zoroastrismo e as outras religiões que tinham ali na Pérsia, mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo, galera. Acho que por hoje já tá bom. Muito obrigado, até a próxima. Espero que tenham gostado. Dá uma curtida aí, comentário, vocês que mandam, beleza? Obrigado, até mais.